tipo de carreira vocês escolheriam? Como é que vocês fariam, assim, esse começo? Você acha que, pô, tem que tentar fazer uma faculdade de cara, ou vai pra alguma outra área primeiro, tenta trabalhar? Como é que seria esse começo de vida, na opinião de vocês? Quer começar? Bora. Vou falar o polêmico. A última coisa que eu faria era uma faculdade. Acho que seria uma grande perda de tempo. Faria cursos técnicos, veria todos os cursos gratuitos que existem no YouTube. Pegaria todos os cursos que tem disponíveis, faria aqueles 7 dias e pegaria meu dinheiro de volta. Desculpa, eu sei que é contra tudo que a gente faz, mas é o que eu faria, no caso. A cara do Bruno vai ter que cortar isso. Eu não tenho dinheiro, porra. Eu ia fazer, eu ia tipo, maratonar todos os cursos que eu pudesse em 7 dias. Ia frequentar todas as bibliotecas. Mas você escolheu alguma área específica? Eu Assim, pra atacar? ia entender o que eu sei fazer, como a Malu disse. Puta, o que eu sei fazer, o que eu gosto de fazer, ou buscaria inspirações. Eu acho que hoje a gente tem um pouco mais de modelos diferentes a serem seguidos, né? De novo, você partiu de um pressuposto, né, de que eu sou pobre, de uma origem muito humilde, e eu vejo que hoje, principalmente por conta da internet, a gente consegue ter referências que também saíram de lugares muito difíceis. Trabalho muito, né, com mulheres pretas, periféricas e tal, e que ainda tem uma representatividade muito pequena. Mas hoje existe alguma representatividade. Então, eu acho que a primeira coisa era buscar quem são as pessoas que saíram do lugar de onde eu saí e conseguiram chegar nesse lugar, não apenas pelo futebol ou pelo mundo das drogas ou pelo caminho, né, que não leva ninguém a lugar nenhum. Não tô falando do futebol, tá? Tô falando do caminho das drogas, que infelizmente quando a gente fala de periferia hoje, é o caminho, não é nem um pouco fácil, mas é o que tá ali, ó. Tá disponível. Tá disponível. E, pô, a minha mãe tá sofrendo, eu tenho uma família em dificuldade e estão me oferecendo aqui R$50 por dia, R$100 por dia, que eu vou conseguir colocar comida na mesa. Então, acho que no Brasil é muito difícil a gente falar sobre isso, porque a gente vive uma outra realidade. Mas se quisesse romper com esse padrão familiar, histórico, eu buscaria novas inspirações pra começar, que poderia ser dentro da comunidade ou fora, que caminho foi que essa pessoa traçou, e buscaria mentores também, tipo, encontraria pessoas, de novo, que chegaram nesse lugar, pediria ajuda, pô, o que eu posso fazer, posso trabalhar com você e tal, enquanto eu tô ampliando meu repertório, porque eu preciso de dinheiro, né, pra sobreviver, então não dá pra viver de renda extra só, né, eu preciso colocar dinheiro, né, dentro de casa, então, como é que eu posso garantir o básico e entender que meu fator principal é tempo, eu tenho 18 anos e tenho um tempo restrito, por isso não vou pra faculdade até, porque meu tempo de deslocamento mais o trabalho vai perpetuar aquilo pra sempre, então esquece faculdade nesse momento da vida, pego o tempo que eu tenho, vou fazer uma renda honesta, da maneira que eu puder, pra garantir o básico, com o resto do tempo eu vou aprender, ficar perto de pessoas que cresceram, e a partir disso eu vou entender, putz, aonde eu vou colocar a minha mente pra aprender a gerar mais valor e crescer no empreendedorismo, não numa carreira. É difícil hoje a gente pensar, né, que profissão que eu escolheria hoje, né? Porque a gente tá numa fase da história que tá tudo muito rápido. Né? Tipo assim, se me perguntasse há 15 anos, eu pensaria, vou ser médico. Não é o meu caso, só um exemplo, né? Eu vou ser sei lá o que. Mano, parece que qualquer coisa hoje em dia pode ser trocado. Né? Então, é interessante esse ponto aí, né? De que a questão... Porque sempre se valorizou muito o QI e o lógico-matemático, né? E agora com a inteligência artificial já não precisa mais, já não faz diferença se é fera em matemática ou não, que não precisa fazer mais conta, né? Mas eu não sei, eu teria uma tendência aí pra alguma coisa relacionada à área de tecnologia. Só que a impressão que eu tenho é que daqui a pouco a própria tecnologia vai suprir o que a tecnologia precisa. Né? Tipo, você falava assim, eu iria pra área de TI. Eu tô vendo um monte de artigo aí falando que agora a inteligência artificial faz o que o cara do TI faz. Né? Então eu acho muito difícil. Com certeza eu iria pra algo relacionado a empreendedorismo. Vendas é sempre um negócio interessante. Só não sei o que vender, né? Mas vendas, eu falei com o Caio Carneiro esses dias, ele falando, Duda, eu fiquei rico com vendas, não foi com o YouTube. Né? Ele começou antes, e aí entra naquilo. Eu decidi ser o melhor vendedor que esse mundo já viu. E estourava, né? Conseguiu. E muito bem. Então vendas eu acho que é uma coisa muito boa. Internet, né? Tem alguma... É que é fogo falar isso, que a gente acaba incentivando os jovenzinhos. Eu vou virar youtuber. E não é assim também, né? A gente sabe que é tipo quase que um jogador de futebol, né? Um em mil vai... Essa vai mesa é a mesa dos vencedores, né, cara? O cemitério dos derrotados é silencioso. Tem um podcast sobre como a gente não deu certo na internet, né? Porque isso não deu certo ser pobre pra sempre, né? Então eu acho que é difícil. Eu sempre tenho essa ideia também do empreendedorismo, de abrir o meu próprio negócio. Mas eu acho que a cada dia vai ficando mais desafiador isso. Então eu focaria muito em estudar. Uma coisa que foi ruim pra mim é que hoje eu gosto de estudar. Mas eu falo, né, que a minha vida estudantil começou quando a minha vida escolar acabou. Na escola eu odiava, eu era o pior aluno. Eu saí de uma escola porque eu ia repetir e fui pra outra, né? Em algum momento eu comecei a gostar de estudar. Então, querendo ou não, o livro, o estudo, um bate-papo, ouvir gente que é uma referência. Isso eu acho fundamental, cara. Como que foi? Acho que o Thiago Brunet, que tem naquele livro dele, acho que é Dinheiro Emocional, se não me engano, alguma coisa. Como que é, meu? Tipo assim, educação é igual a instrução mais uma referência. Não é exatamente isso, mas envolve duas coisas, instrução e referência. Tem que ter alguém que é referência. Quem é a referência? Tipo assim, se a Nath quiser ser jornalista, quem é a referência? E eu quiser ser um vendedor. Cara, o que o Caio Carneiro fez, velho? Né? Então acho que ter alguém que é muito incrível. E as pessoas, como muitas pessoas têm o costume de se vitimizar, elas têm o costume de olhar pra quem não conseguiu. Tipo, não, você pode fazer, mas ninguém consegue. Mas você... Olha pra quem conseguiu. Eu tenho um exemplo muito legal, que talvez eu esteja saindo um pouco do tema, mas é um exemplo que eu gosto muito, cara. Deve ser uma moça, uma senhora, esses dias, que ela, cara, pobre, tipo pobre nível hard, sabe? Muito pobre. Tinha acho que 10 irmãos. Aí o pai dela morreu. A mãe teve que ir trabalhar, né? E trabalhava tipo no campo lá, sabe? Esses bagulho bem zoadão mesmo, de trampo, de criar calo o dia inteiro, né? Aí ela, que era acho que a filha mais velha, devia ter 12 anos, 13, teve que começar a cuidar dos 9 irmãos, sei lá.
e teve que começar a trabalhar de empregada doméstica pra ajudar a mãe. Aí começou a trabalhar pra sobreviver, mas ela falou, né, lá no programa, eu sempre tive uma mentalidade, eu não vou morrer nessa pobreza desgraçada não nasci pra isso, né? E você vê uma pessoa que morava no fim do mundo, não tinha o que a gente tem de acesso hoje, isso há 30 anos. Falou, não, eu não vou viver assim não. Começou a trabalhar, limpava as casas e tal. Aí chegou alguém e falou, meu, você não quer começar a vender bolo pra fazer uma renda extra? Eu falei, beleza, vou fazer um bolo e tal. Começou a fazer bolo, pegou as manhas, fez bolo bem pra caramba, conseguiu abrir uma primeira loja. Aí ela falou, cara, eu vou continuar trabalhando, porque isso aqui não dá o que eu quero ter. Eu quero ter uma vida boa mesmo. Aí começou a trabalhar, não gastava com tênis, com ostentação, com nada, todo mundo tirando barato da cara dela. Você é burra, meu, você já podia estar fazendo isso, tá fazendo aquilo. Não, eu quero montar outra loja. Montou outra. E a dona da Sodier, que faturou acho que 800 milhões, se não me engano, no ano passado. Pô, que legal. Mano, isso é muito louco, entende? Tipo assim, eu não quero saber do cara lá que desistiu, do cara que não fez nada. Eu quero saber da mulher, que era mais pobre que quase todo mundo que tá assistindo, provavelmente. E hoje é multimilionária. E ela tinha o quê? Na internet ela tinha. Ela tinha muita disposição pra falar, eu não vou morrer nessa pobreza desgraçada. Eu vou trabalhar aqui na condenada, eu vou vender, eu vou fazer renda extra, eu não vou subir meu nível, eu vou juntar dinheiro. E foi isso mesmo. Hoje tem loja até nos Estados Unidos, Miami, o caramba, né? Eu tive a oportunidade, né, de entrevistar a Cleusa também. É já louco, ela, eu já né? tava assim, eu sei essa história, eu sei. É. Já sabia o plot twist, mas você contou muito bem. Mas você contou muito bem, foi muito bom. Tentei manter o segredo, né? E eu acho que é a questão da persistência, Bruno. Nada vai te dar resultado, acredito que em menos de 2 anos. Sim. Então, pra Cleusa poder ter o que ela tem hoje, né? Ou pra começar a ter o primeiro resultado, a gente conta essa história, né? Mas lá se vão, acho que uns 40 anos, né? Que ela começou. Você trabalha muito tempo tendo muito pouco ou quase nenhum resultado, né? Mas é essa certeza de que você vai sair do outro lado, de que você vai chegar em algum lugar, de que vai valer a pena aquele esforço, mas é quase como você remar contra a maré e uma arrebentação que aparentemente nunca vai acabar. Você rema, tipo, agora eu tô surfando, né? Tipo, cara, você nunca passa, você tá com a prancha, aí uma vem te leva de novo. Você fala, mas eu não quero ficar na arrebentação e eu também não quero voltar pra praia. Então, assim, e pelo menos aconteceu comigo, assim, eu não coloquei outra alternativa a não ser chegar na ilha, assim, sabe? Eu só vou parar quando eu chegar ali. E enquanto isso não aconteceu, eu não parei de remar. Tipo, teve vários momentos em que eu quase me afoguei, que eu quase morri no caminho, que você tem que deixar coisas pra trás e você vai se desapegando de pessoas, de confortos. Tipo, quando eu conto no livro, né? Quando eu pedi demissão, né? Sem saber, tipo, eu só coloquei uma coisa na minha cabeça. Esse negócio tem que dar certo. E que quando eu cheguei a primeira vez, né? Numa empresa e perguntaram, Natália, de onde? E aí, putz, até então era a Natália da Record, né? E você fala, puta que pariu, como é que eu vou falar que é a Natália da Me Poupe? Né? Aí você falei, Me Poupe. E a pessoa, o quê? Tipo, fica aí, tipo, nossa, eu não te fiz nada, né? Falei, não, Me Poupe é o nome da empresa. Tipo, toda sem jeito. Mas assim, você, não, tem que bancar. Eu vou bancar isso aqui, sabe? Hoje não é nada, mas no futuro vai ser alguma coisa, sabe? Você tá me vendo aqui, mas a visão diminuída, vou falar um negócio bem de coach, tá? Não sei se tá no Rock Balboa também. Eu sinto que a visão diminuída de você pode estar nos outros. As pessoas vão te olhar e vão te diminuir. Mas você não pode se enxergar assim. Você precisa se enxergar do tamanho que você é, sem permitir que ninguém te coloque numa caixinha menor do que aquela que você já viu que você pode chegar, entendeu? E várias vezes fizeram isso. Quando eu pedi demissão da Record, eu tava no banheiro. E escutei, eu falei, nossa, coitada, né? Internet não dá dinheiro. Olha aí. Isso é pra você aprender a nunca mais me esnobar. Como diria filósofo, aquele aqui, né? Baba, baby, né? Não, e que bom que você pediu demissão, porque quando eu pedi demissão do exército pra começar a empreender na internet, uma das referências era, olha, tem um pessoal dando certo, o Gustavo Cerbasi, todo mundo, pô, mas o Cerbasi tem 20 livros, tá aí há 10 anos. Eu falei, mas tem mais 2, tem a Natália Arcuri, você tinha uns 300 mil na época, e o Thiago, que tava chegando acho que uns 100 mil. Aí já falaram, tá saturado. Caramba, Então, mas tem 3 caras, pô, tá saturado aqui no Brasil. saturado. E aí eu fui. Mas eu gostei muito do comentário que você fez, né, sobre a questão de faculdade, porque essa é outra discussão que a gente já teve bastante em casa, eu e a Malu. Inclusive, eu tenho... Mas eu concordo com a Nath. Eu ia falar... Quer falar? Fala primeiro. Não, eu concordo com você sobre o tipo de pessoa que você falou. Mas se você aí não é uma pessoa que tá na comunidade, que tá realmente com muito pouco dinheiro, eu sou a favor da faculdade. Porque eu acho que se você é um filhinho de papai que tá dentro de casa e não tem capacidade de argumentação, não tem capacidade de estudar sozinho, nunca estudou, eu acho que você precisa ir pra faculdade pra você abrir a mente e ter contato com pessoas diferentes. Então, esse é o meu ponto de vista com relação à faculdade. Porque eu já tive a visão oposta, de que faculdade não prestava pra nada. Porque eu fiz faculdade e eu não uso a minha faculdade. Talvez por isso, né? Mas foi muito importante, olhando se eu olhar hoje pra trás, eu vejo que, poxa, eu tive contato com pessoas muito diferentes de mim. E eu tive que ter, né, habilidades pra argumentar com elas. Eu tive que ter habilidades, criar habilidades pra que eu pudesse estar ali e participar do ambiente. Então, de fato, eu acho que a faculdade pode abrir a mente, mas depende do tipo de pessoa. Nesse caso, nesse E é um formato. custo, né? E é um custo, Financeiro de tempo, exatamente. tempo é dinheiro Por isso que também, eu falei, se você é um filhinho de papai, como hoje tem uma galera aí da geração atual que né, a gente vê porque a gente tem jovens na nossa família, a gente, putz, a faculdade vai te ajudar, porque vai te tirar dessa zona de conforto e te levar pra um outro ambiente onde você vai ter que nadar aí sozinho, né? Mas aí o exército é melhor? Pode ser, Eu acho. pode ser também. Passa E um até o aninho lá. trabalho. Até o trabalho. Passa um Vai ser um aninho. boy. Mas eu prefiro o serviço militar obrigatório. Ele, lógico que vai criar uma série de características no recruta, mas é um ano quase de trabalho escravo, cara. Porque Mas eles aprende muita trabalham... coisa, né? passou. Eu me arrependo de não ter pego. Eu acho Aprende que molda bastante. caráter. Molda. Porque você trabalha pra submissão. Se você cacete, só você for filho aprende de a ter militar, você molda também. responsabilidade. Tipo, eu fui. É que Mas você é já um nasceu negócio nesse que- berço, né? Então você já foi moldada. Você Exato. precisava de outra coisa. E que o serviço militar, o recruta hoje ele ganha menos salário mínimo. É muito pouco. E também quando vai chegando no final do ano, é um serviço onde você tá 24 horas no quartel fazendo segurança, aí te liberam, e no dia seguinte você tá lá pra ficar
fica mais 24 horas, sabe? Então tem um dia de intervalo entre dois. Então, você não Mas, de existe novo, no final do ano. Você só tá em pé e deitado, em pé e Calma. deitado. É um Mas, de negócio novo, meio estamos falando punk. daquela galera que Não, tem toda a sim, estrutura, sim. que assim, quer se humildar, quer saber como é a vida. Exato. Quer saber como é a vida real, o que significa trabalhar em grupo, coletivismo, porque você depende muito do trabalho do outro também, né? E eu acredito que hoje, uma das coisas que a gente mais sente falta e que tem falta no mundo como um todo é o senso do coletivo mesmo, né? Acho que se todo mundo pudesse Parece desenvolver. que tá todo mundo falando disso, mas ninguém tá de fato vivendo isso, né? É, viver mais, falar menos e viver mais. Vamos viver o coletivo, vamos entender como a vida do outro depende da minha vida e como a minha vida depende da ação do outro, assim. Acho que se todo mundo vivesse isso, o mundo seria um lugar melhor. Talvez Ó, seja muito otimista. Apenas um ponto sobre essa questão do exército. Eu já conheci uma família rica, onde para os homens terem acesso à herança, para poder estar na linha ali, para receber realmente o dinheiro, eles tinham formalidade, eles tinham que ter servido exército. Ter feito a formação de oficiais da reserva, CPOR, né? Viu? E quando eu olhei isso, eu falei, cara, Vai ser é um assim. critério interessante. Mas o ponto que está sobre faculdade é que a gente já discutiu muito isso, e acho que depende muito da carreira que a pessoa vai seguir, porque não dá pra ser médico e não fazer faculdade, entendeu? Não, Sim. ser médico por conta própria, Não. deixa eu abrir esse cérebro e aprender, não dá. Né? Agora, para outras faculdades, eu acho que já é um negócio mais relativo. Mas no Brasil tem um dado interessante, que tem um viés nesse dado, eu vou explicar logo a seguir. Quem faz faculdade ganha na média 141% a mais do que quem tem apenas ensino médio. E quem faz pós-graduação ganha 350% a mais do que quem tem apenas o ensino superior. Só que quem vai pra faculdade geralmente já tem mais dinheiro. Sim. Então, o pessoal que tem mais dinheiro continua tendo mais dinheiro ao longo Exato. da vida. E, por exemplo, respondendo a pergunta que eu fiz pra vocês também, se eu tivesse 18 e não tivesse dinheiro, eu não iria pra faculdade, não tem dinheiro. É. Tem que resolver um problema antes. Sim. Agora, eu gostaria de ter tido a maturidade, não sei se eu teria, porque geralmente a gente com 18 tem uma cabeça e com 30 a gente pensa, poxa, que legal seria ter minha cabeça de hoje com 18, né? Mas eu teria levado muito a sério algumas disciplinas escolares. E eu adoro história, por exemplo, mas eu tô falando de português e matemática. Matemática, pelo menos o básico, não é, cara, equação de segundo grau, é porque, pô, a gente investe, a gente vê que é conta de multiplicar, dividir, subtrair e somar. Se você souber bem frações, cara, pô, o numerador e o denominador, se o denominador aumenta, a relação fica menor, você já tá bem já. E a parte do português não é saber conjugar o verbo ser no pretérito mais que perfeito. Não, isso daí. É você saber realmente se expressar de forma escrita. Porque em rede social, isso é mega importante hoje em Sim. dia. Você escreve muito. E aí, com rede social, eu consegui ter mais alcance. Eu me tornei uma pessoa mais produtiva. Ao invés de dar aula pra 30, eu tô dando aula pra 10 mil. E isso porque eu consigo escrever bem. Até no final do meu livro, eu boto um esboço do que seria aquela educação que eu gostaria de dar, por exemplo, pra Maria Tereza. Pensando fora a escola, né? Eu gostaria que ela fosse muito boa em algumas coisas. Primeira delas, né? Teria que ser boa em leitura, porque é difícil escrever bem sem ler bem. Sim. Então, a pessoa tem que ser capaz de interpretar texto. E hoje em dia, a gente vê que essa habilidade tem falta. Difícil. Vários conflitos acontecem por conta E o disso. povo lê Interpretação errado, de né? texto. Interpretou bem, escrever bem, teria que ser bom em fazer redação e matemática básica. Isso pra mim seria o trivial, né? O trivium lá de trás dos antigos, né? Que tinha educação em trivium e quadrivium. O quadrivium seria o quê? Eu acho que é importante ter uma boa oratória, principalmente em rede social. Todos aqui se expressam bem, por isso nós estamos nessa mesa e não gravando um podcast porque não tínhamos sucesso na internet, que ninguém veria. Outro ponto é que, se você quer construir algo grande, você vai ter pessoas trabalhando junto com você. Então é interessante conseguir entender essas pessoas e também dar uma direção pra que todos possam colaborar juntos. Eu citei o Ray Dalio falando que o livro dele é uma bosta, o Princípios, mas aqui, fazendo um contraponto, ele escreveu um outro livro, que é o Princípios para Entender a Ordem Econômica Mundial em Transformação, alguma coisa assim. E esse é muito bom. Ele é um cara que ele é meio prolixo, ele coloca muita coisa, mas ele tem umas ideias lá muito interessantes. Ele fala, por exemplo, que quem enriquece geralmente são pessoas dotadas de um nível educacional interessante. Ele não fala que isso é faculdade, são pessoas que se educaram, que colaboram em torno de um mesmo objetivo, ou seja, não é uma pessoa fazendo tudo sozinha, geralmente ela arranja mais gente pra fazer, e elas conseguem algum tipo de inovação, não necessariamente tecnológica, mas uma inovação em processos, por exemplo, dentro de uma economia onde elas têm a certeza de que elas terão acesso aos resultados do trabalho delas. Ou seja, o lucro realmente será delas, não vai ser algo usurpado por uma outra pessoa. Então, educação é mega importante pra isso. Você conseguir também botar os outros pra colaborar em torno do objetivo, Total. sim. E aí, os últimos 2 pontos, educação financeira, pra entender os números da empresa, o que você vai fazer com o seu dinheiro. E o outro é que a pessoa tem que ser boa em vendas também. Você pode ser um excelente orador, mas você pode não ser capaz de convencer os outros, né, de como aquilo que você oferece é importante. E ainda colocaria mais uma competência, falando das Por favor. hard skills aqui, né? Pelo menos pra mim, e eu percebo que no meu entorno, quem consegue quebrar esse código também, junto a essas outras competências, é quem consegue dar um salto, que é a capacidade não só de interpretar texto, subtexto, mas a capacidade de interpretar dados. Hoje, se eu não soubesse interpretar os dados, se eu não tivesse essa competência, eu não teria feito o que eu fiz, porque a gente depende muito dos algoritmos. Então, se você não entende essas sutis mudanças nos algoritmos ou para onde que tá indo a tendência de um YouTube, de um Instagram, ou até mesmo de vendas, ou se eu for colocar grana numa mídia, por exemplo, se eu não tiver essa competência, né, dificilmente você vai conseguir crescer também. E vale para vendas a mesma coisa, né? Pô, eu tô vendo onde eu preciso colocar mais esforço para ter mais resultado. Dá um exemplo prático. Quando eu comecei o Me Poupe, era um blog, não era um canal no YouTube. Porque eu tava na TV e diziam que se eu tivesse um canal no YouTube eu ia ser demitida. Na época eu ainda não queria ser demitida, né? Então eu ficava com medo. Falava, fazer um blog que minha cara não aparece, tá, beleza. E eu acompanhando ali dia a dia, né? O crescimento do blog, quantos acessos, etc. Aí eu comecei a trabalhar com SEO, comecei a pesquisar SEO, que palavras-chave, comecei a buscar parcerias. Fiz parceria com o Dinheirama, né? Do Conrado Navarro, tal, blá, blá. Até que eu comecei a fazer o canal no YouTube ali, né? Sozinha e tal. E comecei a fazer cálculos, né? De quanto tempo eu dedicava para ambas as mídias e quanto resultado em número de acessos cada um me trazia. E aí eu comecei a perceber que o mesmo tempo dedicado a ambos, o
YouTube me trazia 4, 5 vezes o resultado. Então, me pareceu o correto a fazer, diminuir o tempo que eu estava dedicando a blog, até que em determinado momento eu parei de dedicar 100% do tempo ao blog e deixei isso, quando eu tiver uma equipe, a gente retorna, caso seja necessário, e passei a dedicar 100% do meu tempo àquilo que o dado estava mostrando que fazia mais sentido. Alocação de recursos. Alocação de recursos. Então, para mim, esse também é uma competência fundamental. E aí, só queria trazer uma soft skill, né? Que, ou seja, aquelas competências mais emocionais e tal, que para mim, tudo isso que a gente tá falando aqui não vai funcionar nada se você não tiver algo que os atletas têm muito, que é de você ser ruim naquilo que você quer ser bom um dia por um tempo.